Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente fazer mais um especial. Nunca li esse título da Boneg, não faço ideia do que é, mas vou descobrir. Dessa vez a gente tá falando, eu nem tinha preparado esse título e surgiu aqui do nada, mas vocês já entenderam pelos outros reviews, vocês já entenderam a premissa. Pego um material, no caso esse daqui, que eu sei muito pouco ou praticamente nada, sei que existe, mas não conheço o material. Qual é a experiência de ler um número totalmente aleatório disso aqui? Dá pra entender? É legal? Vale a pena? Essa é a ideia. Martin Mystery, os grandes enigmas de Martin Mystery. Acho que é essa a pronúncia, não sei. O detetive do impossível. Essa edição aqui se chama A Vida Secreta de Diana, tá? Que é o número 21 da coleção, que começou lá atrás, em 2018. Material que vem no formatinho italiano, tá? Que é a capa cartão bacana, beleza? Aqui em torno de 100 páginas em papel offset. Deixa eu ver. Temos aí 98 páginas em papel offset ao preço de R$ 28,90, que é o atual preço desse tipo de revista, desse formato. Revista que saiu agora, no mês de janeiro, material fresquinho. E aí? Dá pra... Rodrigo, eu tô afim. Você fica falando de Boneg, eu tô afim de ler algum desses materiais da Boneg. Pô, mas eu vou pegar uma revista que tá no número 21 desse personagem. Vamos lá. Essa é a ideia do programa. A Mitos mandou pra cá, edição número 21. Já conhecia de nome o personagem, mas não faço ideia do que é, tá? Não faço a menor ideia. Vou pegar e vou me deparar com que material quando eu ler isso aqui. A edição número 21 é uma edição que dá pra acompanhar. Eu vou me perder na história. Eu vou estar envolvido numa mitologia, numa cronologia de personagens que eu não vou entender nada. Não é por aí. Primeira coisa que eu já falei nos outros programas e falo sempre. Os títulos da Boneg, embora possam existir dentro deles uma corrente cronológica, mitológica dos personagens, chama mitos mitológicos, não, mas tem uma mitologia, né? Os personagens têm uma história. Essas coisas não costumam afetar tanto os títulos, tá? Pode aparecer um personagem aqui, pode acontecer uma situação aqui que seja citada futuramente em outra edição, pode haver um desenrolar de um relacionamento aqui que vai continuar evoluindo ao longo das edições, mas as histórias geralmente são fechadas em cada edição. O padrão Boneg, que a Mitos publica nesse formatinho italiano, na maioria dos títulos, funciona da seguinte forma. Eles contam uma história de 100 páginas, tá? Em média 100 páginas, você lê aquela história e acaba ali. Isso é uma coisa assim, já é um diferencial fantástico para o material. Porque você sabe que você vai comprar uma história. Você não está comprando um pedaço de uma história, você não está comprando algo aleatório. Você está comprando uma história. Mas isso vale para quase todos os títulos da Boneg. E depois dessa leitura, tá? Eu já dei uma sondada a respeito, depois da leitura, que a ideia é eu pegar o material sem saber nada. Eu descobri, até por causa do fim dessa revista, que as revistas do Martin Mystery têm uma característica um pouquinho diferente. Geralmente as histórias do Martin Mystery trazem um roteiro mais complexo, com mais elementos, mais coisas acontecendo, e a história geralmente dura 2 edições. Tá? Dificilmente uma ideia, uma história iniciada numa edição acaba nas suas 100 páginas. Geralmente esse título, especificamente, particularmente, costuma durar 2 edições por história. Quer dizer que todas são assim? Não tenho certeza, tá? Mas isso é uma coisa que eu tenho visto no que eu tenho pego assim pra ver, tá? Então, Martin Mystery é uma dessas que acontece em 2. Se você tem essas 2, você tem acesso e pega essas 2, ok, você vai ler a história fechadinha. Mas uma só, geralmente, não conclui aquele material, tá? Esse é o primeiro ponto e a primeira característica diferente. Júlia, tirando a trilogia original, geralmente as edições de Júlia no formato italiano encerram-se aquele crime, aquele mistério dentro de uma edição. Dylan Dog, dentro de uma edição. Mágico Vento, embora exista uma continuidade da história no formatinho italiano do Mágico Vento clássico, tem review aqui no canal e vai continuar saindo mais reviews, cada edição é uma história, tem uma continuidade de fundo, mas cada edição traz uma história. Deixa eu ver o que mais que eu li. Dragoneiro, existe uma continuidade no material, mas pelo menos a edição que eu li trazia uma história fechada ali, tá? Então Martin Mystery já tem essa diferenciada de 2 histórias, para 2 edições para fechar uma história, tá? Esse é um ponto que você pode ver como positivo ou negativo, tá? Mas esse é um ponto que eu senti que é diferente no Martin. Mas nada, obviamente, que afete.
Quando o material é bom, cara, na verdade a gente quer mais. Então, que bom, as histórias já se desenvolvem muito bem dentro do conceito Bonegg com 100 páginas. Com 200, obviamente, a parada vai embora, né? Então, aqui a gente tem sim uma história de 200 páginas. Aqui só tem 100, gente. A história vai concluir na edição 22, que vai sair, se eu não me engano, em março. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, com relação ao fato de... Tá bom, Rodrigo, mas porra, essa é a edição número 21. Ponto positivo é que essa é a primeira parte da história. Então você pode começar por essa edição aqui, número 21. Se você for comprar outra edição aleatória, tá? Que esteja com uma promoção, alguma coisa assim, tente descobrir. Eu não vou poder te informar isso agora, porque eu realmente não sei, mas também posso te ajudar caso você tenha essa dúvida e venha me perguntar nos comentários. Tente descobrir se é a primeira parte da história, se realmente ela acaba em uma ou precisa de duas. Esse é um ponto que você tem que ficar ligado. Os outros títulos, geralmente, você pode comprar uma edição aleatória que você vai se divertir, vai entender e a história vai acabar. O Martin tem essa peculiaridade. Essa é a primeira parte da história. Então você pode, que nem eu, de olho fechado, não faço ideia do que é Martin Mystery, comprar essa edição aqui e se divertir com esse material, tá? Outro ponto que a gente tem aqui. Rodrigo, é a edição 21. Ah, eu queria ter desde o começo e tudo mais. Eu sei que existe, eu sou colecionador de quadrinhos americanos também, todo mundo sabe. E como os outros quadrinhos, a gente gosta. Quando a gente gosta do material, principalmente, a gente quer o sentido de colecionismo. A gente tem aquela ideia, né, de ter a coleção. Isso é um ponto interessante, você pode tentar a coleção. Se você for na ideia de que precisa ter as 20 edições para entender o personagem, tu sai fora dessa, tá? Porque não tem absolutamente nada a ver. Martin Mystery é um título que já é publicado há muito tempo. E esse material que a editora Mitos traz pra gente são edições aleatórias, tá? Aleatórias, Rodrigo? São edições aleatórias. Eles escolhem boas histórias e colocam aqui na próxima edição. Essa é a ideia. Pra você ter ideia, essa daqui é a edição número 21, tá? O título começou em 2018. Essa é a edição 21. E aqui dentro a gente tem publicado o material Martin Mystery número 164, que saiu na Itália em 1995. Então, não é a edição número 21 de Martin Mystery. A Mitos não está trazendo as edições em ordem cronológica de Martin Mystery. Ela está trazendo boas histórias nas edições, tá? Então, está saindo de maneira aleatória. Você pode pegar roteiristas e desenhistas aleatórios em grandes histórias dentro dessa cronologia. Para você ter ideia, tá? Eu gostei bastante desse material. Curti muito o que estava aqui. Falei, pô, já que eu curti pra caramba, vou dar uma olhada, ver se eu consigo uma... E, por sorte, eu consegui achar as edições de 2018, as edições 1 e 2. Vou mostrar pra vocês. Comprei as edições 1 e 2, tá? Isso aqui, eu nem sei, acho que ainda dá pra comprar pelo site da Mitos. Isso aqui eu achei numa Saraiva perdida. Passei e tinha lá, falei, porra, que legal, cara. Aí eu vi, conclui no próximo número. E agora? Aí eu fui lá no site da Amazon, pá! A edição número 2 estava com desconto. Aí eu peguei a edição número 2, comprei as duas. Pode ver que uma tá lacradinha, a outra tá até meio machucadinha, porque foi a que eu comprei na Saraiva, tá? A edição número 1 traz pra gente Martin Mystery, número 73, de 1988. Então, entre a edição número 1 e a número 21, a gente tem 7 anos de diferença. Uns 80 números, eu nem lembro qual é o número disso aqui. É 164, isso aí, tá? Então a gente tem aí 80, 90 números de diferença. Não precisa estar acompanhando todos os volumes. Você pode comprar uma edição totalmente aleatória, desde que você saiba se aquele volume traz a história fechada ou a parte 1 da história, para você comprar a parte 1 e a parte 2, tá? Falei 10 minutos já, mas eu acho que essas informações são importantes, porque do mesmo jeito que eu fui descobrindo isso, eu já estou encurtando o caminho para você. Você assistiu 10 minutos de vídeo, mas você já entendeu a mecânica, a logística de Martin Mystery, e isso é muito importante. E o que eu descobri aqui? Descobri um material extremamente interessante e riquíssimo, porque Martin Mystery está passando, pelo menos nessa edição aqui, por um período que ele está morando na Itália, para fazer, aparentemente, alguma investigação. Vamos lá. Falei para vocês que eu não pesquisei nada dos personagens antes. Eu quis me deparar com uma leitura totalmente nova e descobrir. Eu queria descobrir o que era Martin Mystery. Eu já tinha visto esse cara com esse jeitão,
né? Esse sobretudo, esse cabelo louro, um jeitão meio Constantine. As capas são sempre muito mirabolantes. Falei, vamos ver qual é, mas eu não quero saber o que tem ali. Aqui a gente tem então esse cara, que eu ainda não descobri exatamente o que ele é, mas detetive do impossível, aparentemente ele investiga, aparentemente nessa época aqui da Itália, ele está investigando para alguma televisão italiana, alguma coisa assim, mistérios do mundo, e ele tem uma dupla que está com ele. Tem uma mulher, que é um relacionamento amoroso dele, não sei como isso vai se envolvendo das outras histórias, mas aqui ela é uma namorada dele. E a gente tem um parceiro dele, que é um Neandertal, que é uma espécie de alívio cômico, é um personagem ali que talvez entre nas questões de ação e tudo mais, mas para mostrar que o negócio é diferente. Não sei como ele foi para lá, tá? Não faço ideia se isso é mostrado dentro de alguma dessas edições, mas o que importa é o seguinte: é um cara grandão, fortão, com a cara meio de Neandertal mesmo, e que não fala, ele fica só concordando. Isso você percebe com 5 páginas de quadrinho e vê qual é a dinâmica desses caras, tá? Martin Mystery, então, é um cara que vai sempre se envolver dentro das suas histórias com eventos. Não é simplesmente um acontecimento ali, um crime, que eu estou tentando enxergar aqui, tá? Não é um crime sobrenatural, com um toque sobrenatural, como o Dylan Dog. Não é um serial killer, como a Júlia. Ele se envolve, às vezes, com grandes eventos que podem ter o imaginário que o autor quiser e pode viajar e muito nesses materiais. Tá? Acho que dá para ter materiais riquíssimos aqui. Se você olhar as capas do Martin Mystery, acho que essa capa aqui é até uma capa muito simplesinha, tá? Do número 1, que ele está nas muralhas da China. Mas aqui ele já tem o exército de terracota que talvez vá atrás dele. Ó. Intriga em Pequim e o exército de terracota, o nome das edições. Então, cara, eles devem viajar demais. E aparentemente essa viagem toda da história, esse grande evento, não sobrenatural, mas esse grande evento de acontecimentos diferenciados, tem todo um embasamento dos autores em... que eu peguei, tá? Se você já conhece o personagem e eu estiver falando alguma besteira, tu me corrige aqui, tá? Eles têm embasamentos em lendas, em fatos, em história. Existe uma pesquisa para construir aqui. Lógico, existe a mente do autor, as suas ideias e o que ele quiser brincar, mas eles também pegam bastante coisa que existe para deixar o material rico e mais verdadeiro. Então esse personagem vai se envolver nessas coisas que podem ser as mais diversas. Nesse caso aqui, o Martin Mystery se depara com uma espécie de fantasmas, digamos assim. São pessoas de um além, tá? São pessoas que morreram e vivem uma realidade diferenciada e vão tentar entrar em contato com ele para estabelecer coisas que eu acho que você tem que ler aqui o quadrinho. Além disso, tem um avião aqui, um acidente, a mulher e tudo mais. Sim, a vida secreta de Diana, essa daqui é a Diana, tá? Esse aqui é o amigão dele. Aqui a gente tem ali vai rolar um acidente que vai gerar mais alguns mistérios para a história. É difícil de eu entrar em detalhes aqui, tá? Para não estragar nada, mas realmente é uma história mais complexa. Mas a questão é, Martin Mystery é uma história bem desenvolvida, interessante e com bastante elementos que vão deixar um material rico e divertido, com embasamentos históricos, folclóricos, mitológicos e tudo mais, que viram uma verdadeira mistura de coisas. Estou falando, nessa edição aqui, você tem um acidente de avião que vai remeter a um passado obscuro dessa personagem aí. Tem coisa ali envolvida nesse passado. E ainda tem um outro personagem que morreu numa edição de 20 anos atrás. Sim, numa edição... O personagem diz que morreu numa história que se passou em 78. Esse material aqui era de 88, né? 15 anos, não. 17 anos depois, né, aqui era 95. Então ele morreu numa história de 70 e pouco. E ele está tentando se comunicar com o Martin Mystery para criar um laço diferenciado dessas pessoas que vivem nesse além, tá? Com os humanos, com o agente vivo aqui. É uma história bem interessante, que tem alguns elementos bem legais, e ela é muito bem trabalhada. É um material diferenciado, tá? É uma leitura diferente, e que talvez até por isso as histórias não caibam dentro de 100 páginas. Acho que ter 200 páginas para trabalhar pode sim ser algo mais interessante, tá? Nessa edição aqui especificamente, a gente tem o roteiro do Alfredo Castelli e a arte do Exposito Bros,
tá? Vou mostrar para vocês, é um material bem competente, tá? Uma arte bem bacana. É um quadrinho que, embora seja de 1995, esquece quadrinhos americanos dos anos 90, tá? Que era muita arte, pouco roteiro, aquela cena, não é nada disso, tá? A gente tem aqui um roteiro legal, com bastante conteúdo, com bastante coisa bacana para acontecer. Esquece aquilo. E além disso, a gente tem uma boa arte, tá? Nessa página aqui eu não quero mostrar para vocês não. Essa daqui é bem bacana, tá? Então, tem todo um evento aqui e ele sempre vai estar no meio desses eventos. Um outro ponto interessante a respeito do Martin é que ele é contemporâneo de tempo e de universo com esse cara aqui, tá? Com o Dylan Dog. Inclusive ele menciona que encontrou o Dylan quando foi em Londres e tudo mais. Ele é um personagem que aparentemente vive nos Estados Unidos ou pelo mundo. Mais um fato que eu não sei. Mas é aquilo, cara. Tudo que eu tô falando de Bonelli aqui, eu tô começando a descobrir. Juro que até pouco tempo atrás eu nunca tinha lido nada. E agora eu já li 4, 5 edições e tô ganhando mais bagagem. Daqui a pouco eu vou ter mais embasamento para falar das coisas. Mesma coisa com Dylan e assim vai. Então daqui a alguns meses o programa vai estar em outro patamar de discussão desse tipo de coisa. Mas no fim das contas, isso aqui é bem legal. Tá? Gostei bastante do material. É muito interessante. Eu quero mostrar para vocês o amigo dele. Logo no começo aqui tem o Neandertal aqui, ó. Ele não fala, ele fica só fazendo caretas e tudo mais para interagir com o Martin, tá? Essa edição custa R$ 28,90, que é o preço padrão dessas edições de formato italiano. Material muito legal e que vale a pena conhecer. Tanto gostei, né? Tô falando... Rodrigo, gostei, cara. Gostei do material. E fui atrás das outras edições. Por sorte, consegui a edição número 1 e 2. Falei, pô, nada melhor do que eu tentar começar a série direitinho, mas sem aquela necessidade de amarras cronológicas, que a própria edição número 1 não começa do número 1 e depois, em 20 edições, já pulou trocentos números. Então é um alternado mesmo de boas histórias que você vai comprando e acompanhando. Só se atente a essa questão, se é uma história fechada ou se precisa de 2 edições para você comprar um material de maneira mais organizada, tá? Mas Os Grandes Enigmas de Martin Mister, O Detetive do Impossível, é mais um dos títulos que me agradou bastante, que eu falei, cara, que leitura diferente. Vamos sair do lugar comum? Vamos ler coisas diferentes. Se tu curte materiais da Image, materiais da Vertigo, eu prefiro falar Vertigo, mas se você curte os materiais da Vertigo, tá? Eu acho que isso daqui é um material bem diferenciado e que vale muito a pena. Curto, acho que você vai curtir, tá? Eu curti e acho que você vai curtir bastante. Aqui, como falei pra vocês, ele não tem essa questão de crime, de morte e tudo mais. Não é o foco principal. Pode ser que em outras edições seja. Mas aqui realmente são eventos que ele tá ali no meio, tá? Eu vou fazer aqui um comparativo tosquíssimo, tá? Pode ser também que não tenha nada a ver. Mas eu acho interessante eu fazer esses comparativos. O que me deu a entender é que ele se mete nos eventos meio do Indiana Jones, tá? Não que ele esteja ali numa ação propriamente dita como Indiana Jones, caindo na porrada, dando tiro, caindo na mão com as pessoas, mas ele tá no meio de eventos que envolvem grandes coisas como Indiana Jones se metia. Tava lá com a Arca da Aliança, tava lá com o cálice, tava com aquela caveira de cristal e o cacete. Então acho que ele se mete nessas coisas e ele meio repórter ali, meio investigador, meio paleontólogo, alguma coisa assim. Não é o cara da ação, mas está sempre metido nisso daí. Beleza? Acho que esse é um bom comparativo para isso, tá? Foi isso. Curtiu? Falei um monte de merda. Escreve aí pra mim, cara. Me ajude a conhecer mais desse material que eu gostei pra cacete. Então, me ajuda aí. Rodrigo, pô, todo o programa, escreve aí. Tudo isso aí. Bate um papo comigo aqui no chat, que eu respondo. No chat não, nos comentários que eu respondo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido aqui o programa. Esse review. Mas é um programa informativo, tá? Acho que é legal pontuar esse tipo de coisa. E acho que é legal esse bate-papo. Não é eu chegar aqui engessado e falar um roteirinho pronto pra vocês. Tô fazendo aqui um bate-papo. Você perguntou pra mim, Rodrigo, e o Martin Mister, o que você achou? Tô batendo um papo contigo. Se você curtiu essa ideia, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes aqui pro Barbas. Tem muita coisa bacana por aqui. Tem também no Facebook e no Instagram do Barbas muita coisa legal. Entre aqui no site da Loja Mitos, parceira do canal. Veja como é que estão as edições de Martin Mister e um monte de outras promoções. E vou deixar também o linkzinho da Amazon. Se você quiser, na Amazon, a edição número 2 tá baratinha, tem umas edições. Clica no linkzinho e dá aquela moral
pra gente, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.